Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. As intenções dessa Santa Missa, em ação de graças, pelo aniversário de Janilce Oliveira, Iraci Augusta Soares, Mateus e João Gabriel Severino. Em honra dos santos, Ivanir agradece a Deus, a Jesus e a Nossa Senhora por uma graça alcançada. Pela saúde, Davi Gênio Blanc, Iris Alexandre e família. Pelos falecidos, Mirela Rabelo Portugal, Daniela Cristina Costa Neri, Orminda Correia Rabelo, Luiz Pereira de Oliveira, Deise Lúcia Rigo Termes Menezes, Joaquim Faísca, Márcio Faísca, Marcelo Faísca, Rubem Rodrigues Lima, Cristine Maria Batista Teixeira, Garibaldi Guércio, Adelar Fernando, Nilda Lautering, Irene Benini Borges, José Fernando Rigo, Delva Manuel Ramos, Ornof Martins Ramos, Carlo Calegário Gomes, Irmã Terezinha, Monsenhor Paulo Daia, Padre José Augusto Carneiro, Maria Tomásia de Guzmão Camilo da Trindade, Ismael Camilo da Trindade, Elina Oliveira da Costa, Lourdes Reis. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, reconheçamos diante de Deus nossos pecados. Peçamos perdão para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Eben-ezer, enquanto os filisteus, de sua parte, avançaram até Afeque e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus e morreram naquele combate, em campo aberto, cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciões de Israel disseram: por que fez o Senhor que hoje fizéssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor, que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: que gritaria é essa tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam: ai de nós, porque os hebreus não estavam com essa alegria nem ontem, nem anteontem. Ai de nós, quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Mas coragem, filisteus, portai-vos como homens, para que não vos torneis escrava dos hebreus, como eles foram de vós. Sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. O massacre foi grande. Do lado de Israel tombaram 30 homens. A arca de Deus foi capturada e morreram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Porém, agora nos deixastes e humilhastes. Já não saís com nossas tropas para a guerra. Vós nos fizeste recuar ante o inimigo. Os adversários nos pilharam à vontade. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. De nós fizeste o escárnio dos vizinhos, zombaria e gozação dos que nos cercam. Para os pagãos somos motivo de anedotas, zombam de nós a sacudir sua cabeça. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Levantai-vos, ó Senhor, porque dormes. Despertai, não nos deixeis eternamente, porque nos escondeis a vossa face e esqueceis nossa opressão, nossa miséria. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Aleluia, 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 aleluia. Jesus
pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doença entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos visto durante a semana como Jesus realizou várias curas. Curou a sogra de Pedro, ainda no dia de sábado, depois à noite, curou várias pessoas. Antes disso, havia expulso um demônio de uma pessoa lá na sinagoga. Então a gente vê, Jesus mostra, através da sua prática, que Ele é o Messias, Ele é o enviado de Deus. Hoje nós vemos esse leproso que se aproximou de Jesus, um homem de fé, porque ele disse: se queres, tens o poder de curar-me. Então ele acreditava que Jesus poderia curá-lo, mas ele disse: se queres. Então Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, seja curado. Veja que o gesto de Jesus de aproximar-se, estender a mão, tocar nele, não se podia tocar no leproso. Quem tocasse no leproso ficava impuro, então não podia tocar. Interessante que Jesus toca no leproso, o leproso fica puro. Jesus não ficou impuro, mas na visão dos judeus, Jesus estava impuro, porque tocou no leproso. Veja que, meus queridos, esse leproso curado, ele vai mostrar-se ao sacerdote para ser readmitido no convívio social, mas ele começa a falar para todo mundo. Esse homem que tem uma alegria que ele não se contém, porque o leproso era muito triste ser um leproso, tinha que andar afastado dos outros, os cabelos tudo atrapalhado, roupa rasgada, e além do mais, além da doença que estava condenado à morte, a lepra não tinha cura, a pessoa era considerada um pecador, porque fez uma coisa muito errada, então estava sendo punido pelo seu pecado. Então o leproso era uma situação muito difícil.
viver isolado, viver e carregando uma culpa. Então, depois que ele é curado, ele não consegue se conter. Ele vai contar para todo mundo. E Jesus vai para o lugar dele. Interessante que Jesus é que vai viver no lugar deserto, longe. Aí nós vamos entender aquela frase: ele se fez pecado por nós. Pela nossa redenção, ele assumiu o nosso pecado. Não que Jesus tivesse pecado, mas ele carregou sobre si os nossos pecados. E o pecado que nos afasta de Deus. Por isso Jesus gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Mas ali ele redimia os pecados de toda a humanidade. Jesus veio para salvar a todos, para curar as nossas feridas e para que nós tivéssemos a vida eterna, a vida em plenitude. Agradeçamos a Deus pelo seu infinito amor para conosco e que nós possamos corresponder à graça que Ele nos dá a cada dia. Que a nossa Eucaristia seja a certeza da presença do Senhor que caminha conosco e hoje também nos dá força, nos dá alegria, e eu digo a alegria de ser cristãos, de um dia nós podermos estar com Ele no reino eterno, assim seja. Senhor, vos ofertamos em súplice e oração o cálice com vinho e na patena o pão, o cálice com vinho e na patena o pão. O pão vai converter-se na carne de Jesus e o vinho será o sangue que derramou na cruz. E o vinho será o sangue que derramou na cruz. Senhor, vos damos tudo, nosso pesar e gozo, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso. Amigos e parentes, os vivos e os defuntos, em torno à vossa mesa, estamos sempre juntos. Em torno à vossa mesa, estamos sempre juntos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Possa agradar-vos, ó Deus, as oferendas do vosso povo, que ela nos obtenha a santificação, e o que confiantes vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram, quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou por Cristo vosso Filho e Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gregório e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos
e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Graça do teu sacrifício na cruz, ó Senhor, que é renovado na missa, lembrança perpétua da morte de um Deus Salvador. Evangelização nos leva até o próprio Deus, aqui na Eucaristia e noutra vida que virá no céu. Para anunciar o Evangelho, a Igreja se nutre do vinho e do pão.
prova de amor que nos deste, exemplo de como devemos amar nosso irmão. Evangelização nos leva até o próprio Deus. Aqui na Eucaristia e noutra vida que virá no céu. Evangelização nos leva até o próprio Deus. Aqui na Eucaristia e noutra vida que virá no céu. Oremos.
Deus Todo-Poderoso, que refazeis as nossas forças pelos vossos sacramentos, nós suplicamos a graça de vos servir por uma vida que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou,